bem, mais um Leadercast. Começo sempre contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Esse caso aqui é antigo, né? Eita, antigo. Eu ia contar aqui, mas vou deixar a gente lembrar da história durante o papo, né? Para começar o programa são 3 perguntas, que são as únicas que você não pode chutar, o resto você chuta à vontade. Mas seu nome, sua idade e o que você faz? Legal, Luciano, prazer estar aqui com você. Bom, eu sou Michel Torres Lopes, 51 anos, sou empresário, né? Administrador de empresas, né? Profissão administrador de empresas e empresário. A gente se conheceu quando, hein? Que ano foi, hein? 2000 e... 9, foi final de 2009. Eu estava tentando lembrar ontem, que era a hora que eu ia contar a história. Rapidamente é o seguinte aqui, quando eu voltei do Everest, eu quis fazer um site. Estou falando de 2001. Eu queria fazer um site, naquela época estava tudo começando, né? O que tinha era blog, né? A onda do mundo era blog, né? Os blogs, né? E eu queria fazer um site. Aí eu fui no Walmart e comprei na prateleira do Walmart uma caixinha com software ensinando a fazer site. E fiz um site tosco pra cacete, mas com conteúdo muito legal, né? Puta conteúdo legal e tocando uma musiquinha legal no fundo e tudo mais. Botei o site no ar. E passa algum tempo, entra em contato comigo o Elias Luiz. O Elias hoje é dono acho que do maior site de aventura do Brasil, que é o Extremos, né? O Elias entra em contato e fala: Luciano, porra, teu conteúdo é maravilhoso, mas teu site é uma merda, cara. Deixa eu arrumar isso aí. Vamos lá, cara, eu vou fazer pra você. Ele pegou e me fez o primeiro site. Tudo tranquilinho, com WordPress, aquela coisa toda. Montou um pequeno site ali. Aí aqui tem um gap agora que eu não vou me lembrar, mas aquele site cresceu. E dentro dele, eu não me lembro como é que eu fiz aquilo, mas acabou aparecendo um fórum de debates. E era pré-rede social. E o fórum pegou fogo, cara. Chegou uma época, ela tinha mais de 2.000 caras no fórum. Era uma maravilha aquele fórum de debates, né? E a coisa rolando, e aí só que o site foi ficando para trás. Aí um belo dia aparece o Michel. Pô, peraí, teu site tá meio atrasado. Tô com uma proposta nova aí. Vou fazer um site novo em Joomla. Aí ele vem e monta pra mim um site novo, lindo, cara. Puta, ficou maravilhoso. Os caras que olhavam, pô, que maravilha. Só que, cara, o Joomla não falava com nada. Foi. Pra eu mudar uma cedilha no negócio, eu tinha que ligar pro Michel e pedir pra ele. Falei, puta, acabou que a coisa não enrolou. Tava muito confusa a história toda, né? E foi que eu conheci. Aí a gente sentou aqui e falou, cara, vamos tentar fazer um negócio aí pra ocupar um espaço no mercado, que era quando estava tudo nascendo, né? Tava começando o site de conteúdo, e a gente estava completamente fora das grandes redes, né? Acabou que a gente fez uma porrada de coisa, mas não rodou. Você continuou lá em Vitória, eu aqui tocando. A gente saiu um para cada lado, depois eu mudei o site mais X vezes. Tô para mudar de novo agora, outra vez com o nosso amigo Júlio Bessa. Júlio me ligando lá, cara, ficou velho, tá, os plugins estão tudo datado, tem que trocar tudo. Lá vou eu de novo entrar na aventura. Mas foi assim que eu conheci essa figura, né? Não foi? O que eu errei? A história é só mais bonita, né? Você não errou nada, a história só é mais romântica, né? Eu conheci o Luciano num evento da TOTUS ou da Senior, não lembro agora, em Vitória. Foi justamente numa palestra do meu Everest, eu gostei bastante, comecei a seguir. E um dia você escreveu no Twitter que estava insatisfeito com o seu site porque não estava dando certo, estava ficando doido justamente por causa do fórum de debates que estava chamando mais atenção do que o site do Luciano, né? Se você ganhava dinheiro fazendo palestras e o fórum de debates estava monopolizando a atenção das pessoas. E aí surgiu a ideia, aí eu te procurei e ofereci uma ideia, né? Por que a gente não se separa e cria 2 sites? A gente cria um site para o Luciano Pires, propagar as palestras dele, e cria um site para o Café Brasil, que era uma marca que você já tinha, né? A ideia você já tinha. E aí surgiu o primeiro portal cafebrasil.com.br. Então foi aí, cara. Eu não lembrava. Esse gap que estava obscuro para mim, como é que tinha sido? Aproximadamente março de 2010, aí nasceu o primeiro site, né, do portal cafebrasil.com.br. E nós levamos basicamente todo o fórum lá para dentro e levamos também os artigos que você publicava, que foi quando você começou, na verdade, a sua jornada. Você publicava um artigo semanal, né? Aí depois surgiu o videocast, que era o embrião do que veio a ser o Leadercast, né? E aquilo passou a ser publicado, até o formato do podcast Café Brasil, né? Deu uma mexida e a gente publicava aquilo todas as semanas. De acordo com a periodicidade dos artigos que você tinha, né? E esse foi um trabalho que eu gosto muito porque ele foi até final de 2014.
Então, na verdade, ele durou do início de 2010, eles se conheciam no final de 2009, e foi até meados de 2014, perto da época da Copa do Mundo. Então, foi um período interessante porque todos os formatos estavam se consolidando, né, cara? Sim. O podcast, que era um negócio de áudio, só através de aplicativos. Na época, o tal do feed, aquela coisa dificílima, né? E aí, quando a gente separou, que eu montei um outro site, eu já entrei no esquema de criar comunidade. Então, o fórum nunca mais rodou, mas aí nasceu a comunidade, nasceu o Café Brasil Premium, nasceu todo um projeto de assinatura recorrente. Então, foi em 2014 que esse negócio... E foi nascer tudo em 2016 para 2017. Aí, então, estava tudo sedimentado, tudo pronto, nasceu o Café Brasil Premium. Então, foi assim que a gente se conheceu, né? Mas você sempre inventando moda, né? Essa ideia de comunidade, que hoje é bem sedimentada no mercado, antes as pessoas não pensavam dessa forma, né? Então, assim, naquela época, ter o fórum é como um precursor de hoje poder ter uma comunidade, né? Tinham pessoas muito engajadas, inclusive, lá na frente. Mas e aí com as redes sociais depois, que elas entraram, destruíram o fórum? Pô, eu lembro da nossa época lá, cara, eu publicava um episódio do Café Brasil. Cara, o que entrava de comentário no portal, e os comentários eram gigantescos, tinha comentário que era maior do que o programa, né? Porque não tinha outro canal para comunicar. Quando as redes sociais chegaram e o Facebook pegou fogo, ele destruiu as áreas de comentários dos sites, né, cara? Parou, esvaziou, porque o pessoal comentava lá. Passou a comentar a rede social, que não tem espaço para comentário grande, então aqueles grandes textos que eu recebia, acabou tudo, virou tudo textinho de comentário, com o nego xingando embaixo, com briga, com pauleira, com treta, mudou completamente o esquema, cara. Isso foi a parte triste, né? Eu perdi muita qualidade de comentários que tinha lá, nunca mais tive, cara. É porque na rede social a concorrência é muito grande, né? Então você é provocado com outro tipo de conteúdo o tempo inteiro. Então os comentários acabam ficando mais rasos, mais rápidos. Mas aí eu sei que você trabalhou pro mundo inteiro, né, cara? A partir de Vitória, terra boa, cara, como é que é aquele arroz de polvo do Papagutti? Eu lembro que uma vez você foi em uma palestra lá que eu te encontrei, e foi no Centro de Convenções de Vitória, e aí a gente ia almoçar e eu pensei em te levar no restaurante chique que tem lá em Vitória, em um restaurante para beber vinho e comer risoto, né? E aí no caminho, logo na saída do Centro de Convenções assim, a gente passou na frente de um restaurante que eu gosto bastante, aí o garçom tava na bandeja, a gente no carro, na rua, o garçom na bandeja com uma torre de costelinha e uma caneca de chopp, né? Aí você virou para mim no carro e falou assim, Michel, não sei onde é que a gente está indo, mas eu quero aquilo ali. E a gente foi, estacionou o carro e foi comer a torre de costelinha. Isso com um amigo meu. Eu estou fazendo aquecimento aqui só, né? Uns dias atrás, aí, falando dessa coisa de você viajar e conhecer os lugares. Como palestrante é bate e volta. Então, cara, eu conheço todos os resorts do Brasil. Você pergunta pra mim como é a piscina, eu não sei. Porque eu cheguei, entrei no quarto, dormi, acordei de manhã, fiz a palestra e voltei, né? A única coisa que dá tempo de você curtir é a comida dos lugares, né? Então, chega no lugar lá, onde é que tem a comida legal, né? E ali alguém me levou no Papagutti uma vez. A gente almoçou juntos no Papagutti. Mas alguém me levou uma primeira vez e eu, por minha conta, eu nunca pediria um arroz de polvo. Nunca. Esse é o tipo de comida, eu não pediria nunca. E eu sentei e o cara falou, bicho, peça. Falei, bom, tô aqui, cara, virou marca. Quando eu vou pra lá, eu dou jeito de mudar o voo para comer aquele arroz de polvo ali, de tão bom que é, né? Não, e Vitória, não sei quanto tempo tem que você não vai lá. Faz tempo. Vitória, a qualidade de vida só melhora. É incrível a cidade, realmente está incrível a cidade. Legal, muito legal. Mas me conta aí tua história, então. Aí você continuou empreendendo nessa área de TI? Sempre não no TI de hardware, Sim. No TI do software, né? Como é que é? E é engraçado isso, que minha vida profissional começou em TI de banco. Eu era, na época que TI ainda chamava CPD, né? Sim. Então, o meu primeiro trabalho era coordenador do CPD de um banco. Então, eu comecei mexendo com essas coisas mesmo, de servidor, segurança de dados, esse tipo de coisa, né? E aí, só que não tinha ninguém no banco para marketing. E aí eles me chamaram, né? Vem cá, quebra um galho aqui, você começa quebrando o galho, né? E eu gostei de mexer com aquilo. Era muito menos dor de cabeça do que TI, né? E aí eu fui, aí a minha vida profissional ficou toda nessa área, misturada, um pouco de marketing, um pouco de tecnologia, né? Então, assim, hoje eles inventaram um nome para isso, chamado Martech, né? Então, eu sou um típico profissional Martech. Ah, né? Eles conseguiram, então, botar. Isso aí é aquele elemento que sabe um pouco de marketing, sabe um pouco de tecnologia, o suficiente
para explicar para o cliente qual é o tamanho do rolo e para o cara da tecnologia o que o cliente precisa, né? Marqueteiro adora inventar nome, né? Ué, tem fintech, tem tudo quanto é tech que botaram Martech agora. Martech. Eu não tinha ouvido esse aí, não. Martech é a pessoa que entende de marketing, entende de tecnologia para saber como aplicar a tecnologia em prol dos negócios. É basicamente isso. Uhum. Tem um termo que os americanos usam para isso. Eu li um artigo uma vez, cara. Pô, que pena que eu não guardei aquele artigo. Ultra interessante. O cara falando como a sociedade começou a migrar do especialista de volta para o generalista. E só que ele falava, não é o generalista do nada, é essa figura. É aquele cara que ele sabe o suficiente de dois mundos para atuar no meio dos dois. Então ele faz o contato e normalmente entre a área de TI com as áreas de negócios, né, que precisam ali ter alguém cuidando, né? E o cara falando da valorização dessa posição. Os caras ganhando cada vez mais dinheiro e cada vez mais necessários, porque eles que desatam o nó, né? O nó não... TI conversar com outras áreas continua sendo impossível. E esse cara era o cara para desatar o nó, né? E é engraçado como as coisas foram mudando, né? Porque antes você se preocupava só em fazer site. Então o site tinha que ser bonito, bem feito, tinha que estar bem organizado, tinha que carregar rápido e esse tipo de coisa. Depois que o Google surgiu e ele monopolizou as pesquisas, né? Você passou a se preocupar com SEO, com a otimização do site para o Google te encontrar, né? E aí virou uma corrida, né? Então é uma corrida de ratos, onde todos estão tentando aplicar as mesmas técnicas. E aí você vai aplicar melhor do que o outro uma vez, depois o outro passa a você, mas é uma corrida que não acaba nunca, né? Até porque as regras mudam no meio do caminho. Os algoritmos mudam o tempo inteiro. E com o advento de rede social, isso foi mudando um pouco o jogo das pessoas que trabalhavam, que na época nem se chamava de influenciador, né? Então, assim, você é um influenciador que começou antes desse termo existir, né? Sim. E aí acabou, o game mudou muito em relação a isso, né? A única coisa que não mudou é que quem ganha dinheiro é o Facebook, é a Meta. Sempre É a Meta e o Google. Esses dois que ganham dinheiro. Faça o que você quiser, eles estão levando dinheiro, né? Mas você atuou em cima, você atuou com essas plataformas, você foi migrando. Sim, a gente vai se adaptando a isso. Em 2015, no final de 2015, eu comecei a trabalhar para uma rede hoteleira americana, Best Western. E aí o meu trabalho... Final de 2015. Final de 2015. Legal. E aí eu comecei a ficar muito focado nesse trabalho. É um trabalho que foi crescendo ao longo do tempo e foi dando certo. Então, assim, eu acabava não dando espaço para outro tipo de demanda, né? Justamente para não correr o risco de atrapalhar essa relação. Era um marketing também? Era na área de marketing, a gente cuidava. Eles têm um departamento chamado Vendas Mundiais, e que é dividido em algumas partes por conta do tamanho da rede, e eu trabalhava para que cuidava de América Latina, Europa e Ásia. Então a gente fazia, é como se fosse um funcionário de marketing desse departamento, né? Só Brasil, que remoto, só que no Brasil. O sonho dos caras, faturando em dólar Exatamente. E pagando em real. E eu estava super feliz, o que para mim era bem interessante do ponto de vista financeiro, né? E é um trabalho muito bom de se fazer. Não tem assim, os americanos eles têm uma característica que funciona bem para o meu temperamento. Eles são muito diretos, né? Então, assim, eles são claros naquilo que eles querem, são diretos no feedback, eles são muito organizados, então dificilmente chega alguma coisa que é assim, com um prazo impossível de ser cumprido, então as coisas tinham planejamento, enfim. E engraçado isso, porque essa obsessão pelo bom planejamento me trouxe para o que eu faço hoje, né? E eu pensei nisso só agora, né? Então, assim, a minha mente foi se moldando nessa época. E eu fui melhorando enquanto profissional também, né? Justamente por essa característica dele. Né? Você não estava com uma estrutura, nada. Você estava... Você era um freela para eles, é mais ou menos isso? Não, tudo como empresa, então eu faturava enquanto empresa. Não, mas você não tinha uma equipe grande com você não, lá? Eu tinha pessoas que colaboravam comigo, mas era algo muito spot, né? Então, assim, as pessoas que colaboravam comigo eram, de fato, freelancers. Eu usava a empresa para atendê-los, mas 90% do trabalho eu fazia. Legal. Né? Então, assim, foi um período bem interessante, de muito aprendizado. Né? Para quem não sabe ainda, Best Western é uma rede de hotéis, né? Preços mais populares, né? Não é uma coisa muito cara não, né? Antigamente era, né? Só que aí depois de um tempo eles lançaram outras redes. Aí eles têm redes premium, tem redes para jovens. Hoje eles têm, se eu não me engano, são 18 marcas de hotéis. São 4.700 hotéis no mundo. Semana passada eu vi um post de dois brasileiros que descobriram se eu não me engano, era o Best Western Empire State, uma coisa assim.
com preço maravilhoso no coração de Nova York. Os caras, bicho, achei o melhor lugar do mundo para ficar aqui, né? É engraçado, foi a segunda peça, o segundo material que eu fiz para eles foi para esse hotel. Uhum. Eu não estou me recordando exatamente o nome do hotel agora, mas é um Best Western Premier, que é dessa linha de luxo, e ele fica na rua, na frente do Empire State. Deve ser o mesmo. É esse hotel mesmo que eles têm próximo ao Empire State. Eu lembro que a foto do hotel, a foto que a gente usava era a foto da fachada do hotel, aí apareceu o Empire State atrás, imponente, Legal. e era a foto que a gente utilizava nos materiais. E aí, até onde foi lá com eles? Foi até a nossa querida pandemia surgir. Você ganhou dos indianos, cara. Você ganhou de indiano, você ganhou de... Você ganhou do paquistanês, ganhou dessa turma toda, cara. Eu acho que eu era tipo um indiano para eles, né? Porque em 2015 era quando... 2009, 10, começou essa conversa de que, talvez dê para trabalhar com os caras do outro lado do mundo. Mas não tava fácil ainda, né? Você fazer as conexões, trabalhar, mandar arquivo grande, era tudo meio complicado. 2015 o bicho já estava tranquilo, você já conseguia se comunicar barato e com velocidade e tudo mais, né? E aí o mundo inteiro começou a arrebentar, os indianos começaram a fazer a festa, né? E engraçado os caras acharem Brasil, cara, pegar um brasileiro. Não, e foi assim, eu que provoquei, né? Então assim, ele colocou no Twitter uma dificuldade que tinha um diretor da empresa, e aí eu procurei e ofereci o trabalho. Pô, que nem comigo, e ele que nem fez comigo. Exatamente igual aconteceu com você. Também foi no Twitter, do mesmo jeito. Eu mandei uma mensagem, aí no início a pessoa reage, tipo assim, pô, será que é isso mesmo? Porque a pessoa não me conhece, né? Sim. E aí não, aí eu fui mostrando o trabalho e a pessoa gostou e seguimos aí bastante tempo. Legal. Exatamente a mesma história. Foi uma repetição da mesma história com um tema diferente. E aí o que acontece? Aí quando tudo parecia que ia só melhorar, nós tivemos o Covid-19, que prejudicou muito esse negócio de hotéis no início de 2020. E aí em março tudo, quando teve o lockdown, os trabalhos foram todos interrompidos, né? E esse negócio de turismo em geral, e essa área que eu trabalhava era uma área muito voltada para turismo corporativo, né? Então era muito evento de empresas, Sim. muitas viagens de negócios. Então realmente prejudicou bastante. Então aí a vida mudou e aí foi hora de repensar, né? E aí eu voltei para o mercado corporativo já no início de 2021. Eu resolvi voltar, fui trabalhar num grupo bem tradicional lá do Espírito Santo chamado Grupo Boa Praça. Aí eu fui atuar como head de marketing digital lá. E vira mais, a cabeça está entrando de novo lá. Foi um período muito rico, onde eu aprendi muito sobre gestão de negócios, né? Sobre alguns negócios bem peculiares. O Boa Praça ele atua com fornecimento a navios e como distribuidora de EPI. São 2 negócios diferentes, hoje são 3 já, né? E foi um período assim de aprendizado, construção de relações maravilhosas que duram até hoje. Me conta, vai. Agora eu quero saber o que nos trouxe aqui para conversar, que você me apresentou uma ideia. Sim, e quando eu olhei lá atrás, falei, nossa, bicho, aqui tem. O que acontece, né? Em 2014, eu casei novamente com a Valéria. A Valéria é economista e a Valéria é uma especialista em planejamento e desenvolvimento de negócios. Durante o trabalho dela, que ela já vinha executando já há uns 10 anos, né? Hoje já são mais de 20 anos, ela desenvolveu uma metodologia. E em 2018 nós lançamos uma plataforma para a elaboração de plano de negócio online, chamada Viabilize, que é o nome da empresa. Foi muito legal, nós chegamos a alcançar 3 mil usuários na plataforma. Só que a plataforma, nós não conseguimos entregar aquilo que era o nosso objetivo, que era tornar possível que qualquer um realizasse o plano de negócio. Embora a metodologia funcionasse perfeitamente, a utilização da plataforma ainda estava um pouco difícil. Então, grande parte dos usuários eram consultores, contadores, pessoas que conheciam do tema, né? Quando chegou no ano passado, e aí com a vida totalmente diferente, né? Nós resolvemos, vamos fazer agora uma plataforma que de fato entregue o que nós estamos buscando, uma plataforma que torne possível que a pessoa comum, sem auxílio de consultores, consiga elaborar o plano de negócio dela. E aí surgiu o Vibes. E nós conseguimos. Aí nós fomos... Vibes, que é uma redução do nome Viabilize. Mas é VIBZ. VIBZ, Vibes. Tá. E se você entrar lá no vibes.com.br, já tem lá o site explicando todas as características da plataforma.
Qual é a grande ideia do VIBS e por que nós somos muito favorecidos com a IA, né? Sim. Esse advento da IA generativa permitiu que nós introduzíssemos no sistema o conceito de um consultor IA. Então, hoje o usuário, o empreendedor, ele elabora o plano de negócio ao longo das etapas e ele tem acesso a fazer uma consulta com esse consultor IA que emite considerações e recomendações muito pertinentes para o plano de negócio da pessoa. Exatamente como seria se consultasse um consultor. Uhum. Consultasse o consultor, ficou ruim, depois você corta. Você foi buscar essa ideia lá fora? Olha, o que a gente fez não existe. Existem várias plataformas de plano de negócio, algumas muito boas, só que nós fizemos de uma forma diferente. Você está falando para mim, me veio o Sebrae na hora, vem na cabeça. Sebrae. Vamos trazer alguns números, né? Uhum. No Brasil, talvez a audiência não... Poucas pessoas vão saber esse número. No 2023, no Brasil, foram abertos perto de 4 milhões de novos CNPJs. Em 2022, foi um número parecido. Em 2021, foram mais de 4 milhões. E no início de 2019, foram mais de 3 milhões e 300 mil. Então, não falta vontade empreendedora no Brasil. Sim. Um outro número interessante é que no Brasil 60% das empresas quebram em menos de 5 anos. E em startups esse número é 80%. O número que eu tinha na cabeça era 80 alguma coisa. Em 5 anos quebrava tudo. Ou seja, sobra vontade, falta preparo. Uhum. Né? Voltando para o Sebrae exerce um trabalho magnífico aqui no Brasil. O Sebrae eu não sei nem se ele é uma mãe ou se ele é um pai ou se é as duas coisas para as empresas. Então, o Sebrae realiza por ano cerca de 300 mil planos de negócio no Brasil. A maior parte desses planos de negócio através dos consultores que são conveniados com o Sebrae. Só que esse método de desenvolvimento de plano de negócio que o Sebrae entrega, ele é o mesmo método já há bastante tempo. E ele não alcança todos os empreendedores. Então, nós temos aí 4 milhões de empresas abrindo. Sim. E eles fazem 300 mil. Existe muito espaço para ajudar empreendedores a fazerem planos. E eles não conseguem entregar mais por conta da dificuldade mesmo do processo, né? Então, a nossa ideia é aumentar esse alcance, né? E nós queremos trabalhar em parceria com o Sebrae. Nós já fazemos isso, né? A gente participa de alguns programas junto ao Sebrae. Então, a ideia é, de fato, capacitar o empreendedor. Porque não se trata somente de ter o plano de negócio, mas do processo de elaborar o plano de negócio. Quando o empreendedor elabora o plano de negócio, ele aumenta o conhecimento que ele tem sobre a própria ideia de negócio dele e fica mais preparado. Ele vai identificar pontos, enfim. Você sabe que o Leadercast é um programa sobre... A base dele é liderança e empreendedorismo. Então, já teve sentado nessa cadeirinha aí, cara, centenas de empreendedores brasileiros. E eu não tenho medo de errar, cara, se eu disser para você que 99% dos caras que sentaram aí, quando eu perguntava, e o plano? E o cara falava, que plano, cara? Eu tive uma ideia e saí fazendo, cara. E daí aí nós fomos trombando na parede e uma hora deu certo, entendeu? Mas é batata, os caras dão risada. E o plano? Que plano? Você tinha que plano, cara. Eu me virei. Então essa ideia do brasileiro de gastar tempo criando um plano e depois pegar o plano e executar é meio romântica, né, cara? Que a turma quer... Você fala aí, abriu 4 milhões de CNPJ... Cara, 4 mil deve ter plano. Os outros vão fazer. Aí uma puta ideia maravilhosa, dança, porque ela não tem execução, não tem plano, não tem um caminho, né? Tem uma pessoa muito inteligente, né, o Benjamin Franklin, que ele tem uma frase que é bem assim, né? Se você falha em planejar, você está planejando falhar. E é justamente isso, né? Quando a pessoa começa algo sem o plano, pode dar muito certo, ela pode conseguir. Mas ela pode dar muita trombada no meio do caminho, né? Porque brasileiro é muito resiliente, né? Então ele meio que gosta dessa coisa de sair tentando, errando. Eu chamo isso de brasiliência. É brasiliência. É brasiliência. Então. Boa. Mas assim, o fato é que com um plano ele vai sofrer menos, né? Tem um colega seu, palestrante, Brian Tracy, que ele diz o seguinte, né? Toda execução baseada em um plano tem 10 vezes menos esforço do que sem o plano, né? Ou seja, uma economia de 1000% de energia na execução. Então, vale a pena planejar. É porque as pessoas entendem que o planejamento atrasa o processo. Só que isso não é verdade. É que o brasileiro tem essa... A gente quer fazer, cara. A gente quer executar. Enquanto você não estiver envolvido enquanto você não estiver ocupado, a impressão é que nada está acontecendo, né? Você pega um japonês, eu trabalho em indústria automobilística.
E a gente fazia negócio historicamente, com uma empresa alemã, uma empresa americana e uma italiana. Era isso que tinha no mercado, era só isso aí. De repente entra a japonesa, cara. E a dinâmica da reunião com o japonês era um nó na cabeça da gente. Ninguém conseguia compreender o que era aquilo. O japonês entrava com uma pilha de papel dessa altura, sentava do lado da gente, com o japonesinho quieto. Ele não falava nada, com a pilha do lado dele. E a gente conversando, aí um engenheiro nosso soltava um número, o japonês 1 minuto, ia lá na pilha. Na reunião de fevereiro, 12 de fevereiro, o senhor falou 25, como é que deu 29 agora? Putz, os brasileiros nem sabiam o que o cara tá falando, mas estava tudo ali, demorava demais para tomar decisão, mas quando tomava, era tiro certo, né? Que é o oposto nosso, cara. Eu quero... Vai, vamos fazer. Não é isso? O pessoal diz muito, né? Em Deus confiamos, né? Para todo o resto, mostra-me os dados, né? Uhum. Então, enfim, claro que... Mas assim, voltando ao que eu havia dito antes, o foco do planejamento de negócio é aumentar o preparo do empreendedor. Uhum. Eu vou contar um caso que aconteceu recentemente. Nós fomos procurados por uma pessoa de um restaurante. O cara tem um restaurante e ele inventou lá uma lógica para o restaurante dele que todas as comidas, entradas ou pratos, custavam 40, 80 ou 120. Ele colocou isso para facilitar a vida dele, ele não queria ficar pensando muito na precificação e ele fazia isso. E o carro-chefe dele é uma tábua de frios que ele fazia lá, que no cardápio custava R$40. 60% da receita dele vem do consumo da tábua de frios. E a conta dele nunca fecha, ele nunca ganhou dinheiro com o restaurante, todo mês o restaurante fecha no negativo. A gente foi calcular o custo da tábua de frios. E pasme, a tábua de frios que ele vende a 40 custava R$54 para ele. Ou seja, cada vez que ele vendia uma tábua de frios, ele pagava R$14 para o cliente comer a tábua de frios, que é o prato que as pessoas adoram. As pessoas vão lá para comer a tábua de frios. Aí eu falei, mas é por isso que elas vão lá. É maravilhoso. O cara vem, come de graça e ainda ganha R$14. Então, assim, ele nunca fez um plano de negócio. Depois que ele fez o plano de negócio, ele passou a entender conceitos de precificação. Como é que empreendedor de restaurante bota preço de coisa no Brasil? Ele olha quanto o concorrente está cobrando e bota um preço parecido. Ou faz coisas do tipo assim, ele pega o custo e multiplica por 3, por 4, por 2. Esse vezes 3 era o número mágico. Né? O cara faz isso, mas muito assim, é no cheiro mesmo, né? Ele não consegue saber questões envolvendo custo fixo que ele tem, custo de mercadoria vendida, o custo de estoque, né? Dinheiro parado, ele não consegue medir nada, né? Cara, essas coisas são muito complexas, bicho. Mas, isso é muito complicado. Pois é, parece que é complicado, mas quando você faz, torna tudo mais simples. Então, assim, é complicado porque não faz. Mas o que é mais complicado? A pessoa parar para pensar nisso ou a pessoa levar prejuízo porque não pensou nisso, né? Então, assim, ele pode descobrir isso na marra e ir aumentando o preço lá do restaurante, da tábua de frios dele, ou ele pode simplesmente fazer uma conta que não é complicada e descobrir que o preço tem que ser outro. É simples assim. Fazer o plano de negócio permite que a pessoa descubra essas respostas antes de começar, antes de ter o prejuízo. Um outro caso que aconteceu recentemente, a gente foi procurado por um pessoal que queria fazer um plano de negócio e achava que ia ficar rico com aquilo. E aí, na hora de fazer as contas do plano, a gente descobriu que se tudo desse o mais certo do jeito que ele estava querendo, ele não ganharia dinheiro. Porque o modelo de negócio estava errado. Então, ele fez ajustes no modelo de negócio e descobriu uma forma de ganhar dinheiro com a proposta que ele tinha. Então, assim, esse é o objetivo do plano, né? A pessoa experimenta ali os números e aí consegue descobrir se o modelo de negócio dá certo ou não. Bom, normalmente chama-se o consultor. Sim. Contrata um consultor para vir fazer esse plano aí, né? Onde é que pegou? Você falou que aquele plano, o modelo que vocês montaram anteriormente, foi baseado num processo que a tua esposa... Uma metodologia, isso. Que ela tinha criado e que precisava de gente que conhece o assunto para poder fazer aquilo rodar. Não, na verdade, a interface do sistema é que não alcançou a usabilidade necessária. Então, mas essa pergunta que eu ia colocar para você, quer dizer, não é uma questão de eu não saber matemática, é uma questão de eu não ter os botões certos para apertar ali. Que é o que estão falando agora de IA, né? Ninguém vai precisar estudar programação. Esquece. Agora eu vou na IA, se eu souber perguntar, eu consigo o que eu quero ali, né? Quer dizer, o nó de vocês era isso. Essa tornar que botão ser apertado por um cara que não conhece o assunto. O que acontece com as plataformas de plano de negócio? As pessoas fazem uma pergunta e existe um campo de resposta. Sim. O empreendedor comum não sabe o que digitar ali. No VIBS, nós criamos um conceito diferente. A pessoa não precisa digitar. Nós já trazemos as opções comuns de respostas possíveis para ela.
baseado no segmento de atuação do negócio dela, eu já trago sugestões de resposta. Ela também pode digitar se ela quiser, mas normalmente as sugestões de resposta que nós já oferecemos já agilizam o processo de desenvolvimento. E é muito legal porque a gente oferece várias sugestões e aquilo aumenta ali a base de conhecimento do empreendedor. Então, eu tenho uma pergunta lá, por exemplo, quais são as métricas chaves do negócio da pessoa, né? O que é importante você medir no seu negócio? No seu negócio, por exemplo, você tem uma métrica que é a audiência dos seus canais. Então, você mede a audiência dos seus canais. Se você está aumentando a audiência, é um bom sinal para você, né? Nos seus assinantes, uma outra métrica que você tem é o crescimento da sua base de assinantes. O churn, né, que é quantos assinantes deixam de ser assinantes, né, também é importante você medir. Só que você responder isso de cabeça, a pessoa comum muitas vezes não sabe essas respostas. No Vibes a gente já entrega essas opções para você simplesmente marcar que aquilo faz sentido para você. Então tem muitas métricas que estarão oferecidas lá na plataforma que talvez você nem esteja pensando, mas que vão fazer sentido para o seu negócio. Então, assim, ao longo do preenchimento da plataforma, tudo fica muito mais fácil e intuitivo para a pessoa, né? O sistema aprende? Você falou que Sim, IA. sim. Ele aprende? Ele tem a IA em 2 estágios. Ele tem um machine learning que aprende o que as pessoas estão fazendo em função dos segmentos. E nós imputamos na plataforma todo um treinamento de vários segmentos, de vários planos de negócio. Então, ela atua também ajudando a pessoa a preencher as respostas. Então, por exemplo, quando eu pergunto qual é o problema que seu negócio resolve, então eu posso pedir para a IA responder para mim baseado naquilo que o meu negócio é, que eu descrevi lá no início. Então ele já sugere problemas que o meu negócio resolve. Então ela também ajuda a pessoa a preencher. E ela atua consultivamente. Depois que a pessoa já preencheu as etapas, né, cada etapa a IA atua como um consultor fazendo considerações e recomendações para a pessoa. Então eu posso dizer, por exemplo, o consultor pode falar para um negócio que o empreendedor deveria pensar, por exemplo, fazer uma análise maior dos concorrentes que ele tem, entender conceitos em relação aos fornecedores, né? O negócio dele pode estar muito suscetível a poder de fornecedor, então ele tem que pensar em alguma alternativa para isso. Ou o negócio dele está numa fase de estagnação, com várias ofertas que podem substituir o negócio que ele está oferecendo. E ele deve tomar cuidado com isso, tentar pensar em alguma coisa de inovação. Estou me coçando já para fazer um desse aí pro Café Brasil, café com leite, viu? Deixa eu explorar você um pouquinho mais aqui. Eu tô com uma ideia de montar uma empresa, tá? Vai ser a minha startup. Né? Vou lá no teu sisteminha, entro lá no Vibes, faço uma continha minha, é isso? Exatamente, abre uma conta de usuário. Você vai começar durante 14 dias gratuitamente, inclusive, você vai poder usar a etapa ideia, que é a primeira etapa do sistema, que é onde você vai montar o seu Lean Canvas, né? Que você conseguiria montar o seu Lean Canvas em 1 hora, meia hora. Lean Canvas, ninguém sabe que merda é isso. Por isso nós chamamos de ideia. É isso aí, por isso que eu queria chegar. Quer dizer, você vai me pegar pela mão e vai começar. Me diz seu nome, o que você faz, o que você pretende, como é que é? Ele vai estruturando o meu sonho, é isso? A primeira pergunta que ele vai fazer para você, depois que você abrir a sua conta de usuário, é qual o nome do seu negócio, que você nem precisa colocar, né? Você pode dar o nome que você quiser. Você vai falar uma descrição, que é do que se trata o seu negócio, com as suas palavras mesmo, e você vai dizer do que se trata em relação a segmento, né? Quando a gente trata de startup, por exemplo, pode ser uma plataforma SaaS, pode ser uma fintech, enfim. E você no sistema também você pode fazer qualquer negócio, pode fazer padaria, cabeleireiro, qualquer coisa que você quiser, né? Não precisa ser só negócio digital. E aí ele vai abrir e vai te entregar lá a primeira etapa, que é a etapa ideia, onde nós fizemos de uma forma muito intuitiva, onde você percorre por 11 perguntas que são formuladas de uma maneira bem simples de serem compreendidas, com essas sugestões de respostas. O usuário, quando é mais experiente, ele pode optar pela visualização do Lean Canvas também, mas é tudo integrado, né? Então ele consegue fazer do jeito mais simples, mais básico, ou direto na interface do Lean Canvas. Quando ele termina de fazer esse preenchimento, ou a qualquer momento que ele queira, ele pode solicitar a ajuda da IA para ajudá-la a responder e pode solicitar a IA para atuar como consultor falando sobre esse negócio dele. A partir desse Lean Canvas, o sistema gera sumário executivo, missão, visão, valores, gera perfil de cliente ideal, quem é a persona que pode se interessar pelo seu negócio, né? Então a etapa ideia vai gerar tudo isso, né? Passando pela etapa ideia, a pessoa vai para análise de mercado. Se você tem um negócio, aquilo vai atuar no mercado, de um mercado específico, né? Ela vai ser levada a pensar sobre aspectos do mercado onde ela vai atuar. Como é que é essa relação com fornecedores, como é a relação com os clientes, quem são seus concorrentes principais. Aí começa o nó.
Porque até então eu estava te contando meu sonho. Agora você vai começar a me perguntar coisas que eu não vi ainda, né? Qual é o preço médio de venda do teu produto XPTO? Mas são exercícios, porque quando você vai montar um negócio que você não leva isso em consideração, isso vai te pegar de surpresa lá na frente e você vai ter que se virar. Mas é isso que você que eu tô achando interessante aí, quer dizer, mesmo que eu chegue lá no final e resolva que eu não tenho um negócio, o processo de construção me fez perguntas e me obrigou a pensar em coisas que eu não teria pensado por minha conta. Não, e aí pensa o quão maravilhoso é você pagar R$349 e descobrir que aquele negócio é uma furada. Você vai evitar gastar muito mais dinheiro. Esse é o preço da... 340 é o preço do plano de negócio. Mas o que, por mês? Você tem acesso durante um ano à plataforma. Com R$349... Você vai acessar durante um ano. Ok. Imagina... Mas eu fico amarrado nela ou não? Não, nunca. Tirei o plano, se eu quiser nunca mais olhar... Você não precisa, mas aí é que está. Esse é um outro conceito que nós queremos mudar no mercado. Na verdade, Luciano, o que a gente quer promover para o Vibes em relação ao plano de negócio é a mesma coisa que o Canva fez em relação ao design. Antes, quando as pessoas iam fazer alguma coisa de design, precisava contratar um designer, precisava de alguém que sabia muito Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, essas coisas, né? Surgiu o Canva, hoje qualquer um vai lá e monta o seu design e se vira, né? O que a gente quer em relação ao plano de negócio é a mesma coisa. Então a gente quer que o empreendedor possa montar o plano dele facilmente e ele possa revisitar o plano. Surgiu um fato novo, alguma coisa nova, ele vai lá e recalcula. Quando chega na fase de projeção financeira, eu quero lançar um produto novo aqui no meu ecossistema de produtos. Ele vai lá e vê como aquilo vai render para ele. Quanto ele vai gastar para lançar aquilo, quanto aquilo vai render para ele em termos de receita, né? Então a gente não pensa num plano de negócio como um pacto de sangue, um documento que fica ali sagrado, pendurado, o cara é obrigado a cumprir. Não. O plano de negócio é uma bússola, é uma orientação para a pessoa. Que ele vai recebendo inputs. Exatamente. A cada vez que acontece alguma coisa lá, né? Quando você está com o Google Maps procurando um endereço, tentando chegar num lugar, muitas vezes ele te oferece sugestões de endereços alternativos. Né? Nem sempre aquele que ele oferece para você principal vai ser a melhor opção. Você pode optar por outra se você quiser. Né? O plano de negócio é a mesma coisa. Ele está ali te mostrando um caminho que, se tudo acontecer como você previu, o resultado possivelmente vai ser aquele. Agora você pode optar por outro e vai lá e ajusta o plano. Não tem problema. Esse teu plano, você mostrou para o Sebrae isso aí? O Sebrae viu isso? Pois é, nós estamos em alguns programas do Sebrae. A plataforma vai ser lançada ainda no final desse mês. Você já fez o... mas nós... Não, você já tem testes reais sim, nela? Nós temos pessoas testando, temos vários planos dentro da plataforma. E nós já apresentamos sim para o Sebrae. Nós participamos de um evento promovido pelo Sebrae chamado ESX, que é o maior evento de inovação lá no Espírito Santo. Nós recebemos um stand do Sebrae, outras startups também participaram conosco. E foi muito bacana a experiência. Nós estamos no programa Capital Empreendedor do Sebrae e nós estamos no top 10 de startups, então nós estamos selecionados nesse programa, que deve ir até outubro, o Capital Empreendedor. E nós também fomos selecionados no top 1000 do Prêmio Sebrae Startups. E iremos participar no Startup Summit em Florianópolis agora em meados de agosto, também com stand por conta do Sebrae, para mostrar a nossa solução para os empreendedores. Então a gente está junto do Sebrae nessas atividades todas, já mostramos para o Sebrae, a ideia é disponibilizar a plataforma dentro do ecossistema do Sebrae, porque o Sebrae tem uma quantidade de conteúdo gigante, né? E nós podemos oferecer para eles algo que eles ainda não têm, que é um Big Data dos planos de negócio feitos na plataforma. Isso que eu estava pensando, em algum momento você vai estar lá com mil clientes imputando, 1000 planos de negócio, isso vai virar um... Pois é. Vai virar um tesouro, cara. Isso é um tesouro. As nossas pretensões são maiores, né? Vou contar um caso de uma Venture Capital, que é sediada em Dubai, que nos procurou. Eles atendem cerca de 5.000 empreendedores por ano que buscam investimento através deles. Eles perdem muito tempo analisando as startups e eles querem utilizar o sistema para justamente forçar o empreendedor a fazer o plano pela plataforma, porque isso tornaria a consulta deles por aquilo que os interessa muito mais fácil. Então ele pode filtrar para dizer, eu quero uma EdTech que esteja entregando um ATIR de mais de 100%, por exemplo. Tire a taxa interna de retorno, né? Então vamos supor que ele queira investir em um determinado momento apenas em EdTechs, e ele vai priorizar aquelas que têm um ATIR acima de 100%. Ele vai conseguir fazer isso através do dashboard da plataforma. Faz sentido. Né? Onde é que pegou, hein, esse desenvolvimento teu? Deixa eu
saber da curiosidade aí. Porque você tá contando para mim uma história de uma... É uma startup? Você encara uma startup, né? É uma startup. Que o teu produto é inteligência. Sim. Você está vendendo inteligência. Mas você não está vendendo uma planilha Excel, você não está vendendo um processo de venda. Você está vendendo inteligência. Ó, vamos pensar o teu negócio e a partir do que sair dali eu posso me sentir motivado a ir em frente, eu posso parar lá para evitar me arrebentar, né? Quer dizer, você está vendendo inteligência. E a gente sabe que para comprar inteligência tem que ter um pouco dela também, né? Então a dificuldade que a gente tem, quem lida com venda de inteligência, é encontrar um interlocutor que não só compreenda o que você está vendendo, mas como dê valor para isso. Eu vou pagar por algo que... como é que você falou no começo lá? Como é que é? O pessoal tem pressa de fazer acontecer? Acho que é perda de tempo. Vou pagar, vou dar dinheiro para um treco que vou perder meu tempo, né? Você trombou com isso? Como é que é? Ou você encontrou um mercado ávido pelo que você está trazendo aí? Como é que é? Não, pois é. Nós estivemos lá no SX, todo mundo parava, todo mundo fez o cadastro querendo usar a plataforma. Uhum. Então, assim, se eu já tivesse com a plataforma disponível naquele dia, eu já teria aberto várias contas. Né? Praticamente todos os governos e instâncias diversas, prefeituras, governos estaduais, federais, têm núcleos de apoio ao empreendedorismo. Sim. O governo já sacou que não tem emprego para as pessoas. O governo, mesmo sendo gigante, ele não consegue absorver essa mão de obra toda. As empresas privadas não têm oportunidade para todos. O assistencialismo não vai dar conta de atender todo mundo. O único jeito é as pessoas empreenderem. Então, os governos começaram a promover núcleos de apoio ao empreendedorismo. Então, assim, você tem muitos desses em vários locais, né? A ideia é disponibilizar a plataforma para apoiar esses empreendedores. Eles são capacitados, recebem informações sobre como abrir seu próprio negócio, etc. Eles vão usar a plataforma e vão descobrir, com um pequeno investimento, se aquele negócio que eles pretendem fazer pode ser interessante para eles ou não. Você aplicou a plataforma para o teu negócio? Com certeza. Com certeza apliquei. Na verdade, a gente tem aplicado para todos os clientes, né? Porque a nossa empresa, a Viabilize, é uma empresa de fazer plano de negócio. Então, assim, todo mundo que nos procura, a gente direciona para fazer do jeito digital. E assim, rapidamente você consegue descobrir pontos de melhoria, enfim, pontos de aprofundamento. Torna, de fato, muito mais fácil o processo. Eu estou achando incrivelmente barato. Tanto que eu te perguntei, é por mês? Você falou, não, é por ano, cara. A ideia é entregar valor para as pessoas, né? Então, assim, a ideia é que a pessoa consiga fazer. Então, não faz muito sentido eu aumentar o valor disso em termos de custo para o empreendedor se aquilo não representa custo para nós. A plataforma ela foi projetada para, de fato, ser muito valiosa. Então, eu vou te dizer, o meu custo operacional, operacional não, de processamento de dados, é em torno de 3% dessa receita. Então, assim, o custo de processamento de dados é muito baixo. Né? Então, eu tenho um custo de suporte previsto. Você está na contramão, cara. Você, no mercado que ganha dinheiro criando escassez, né? Tornando as coisas muito mais complexas do que na verdade estão, dizendo que não vai ter para todo mundo, quando você sabe que digital tem para todo mundo, né? Você chega aqui e fala o seguinte, não, meu vai ter para todo mundo e vai ser mais barato. Pois é, nós fizemos de fato para atender as pessoas. Você vai ser comprado pela XP, ela vai transformar isso aí em 349 por mês e vai arrebentar lá, né? Tudo é uma possibilidade, mas assim, engraçado que quando a gente faz uma startup, todo mundo pergunta se você vai vender, né, a startup. E assim, nós já recusamos ofertas de investidores que não estavam alinhados com o nosso propósito. Eu acredito piamente que você ganha dinheiro quando você ajuda as pessoas. E nós queremos ajudar as pessoas. Então eu não quero impedir que a costureira faça o plano de negócio dela, que o cara que está montando a hamburgueria dele faça o plano de negócio dele, que o pequeno startupeiro faça o plano de negócio dele. Eu não quero virar um custo difícil para esse empreendedor absorver. Você vai ter um plano Plus em algum momento, o plano Ouro, eu entro lá, tem um plano de entrada e um plano XPTO. Não tem pegadinha. Assim, não existe pegadinha. A pessoa ela contrata o plano, ela vai ter todos os recursos necessários para ela concluir o plano de negócio dela. Se ela esgotar a quantidade de vezes que ela pode usar IA, que é plenamente suficiente para executar o plano todo, ele pode comprar mais acesso à IA. Ele consegue fazer isso, mas é um custo também super em conta, né? Então, assim, é uma fração desse valor que ele paga pelo plano. Então, assim, mas o objetivo não é
O objetivo é que mais pessoas façam plano de negócio. Então, hoje a gente tem um número no Brasil. Eu falei para você que o Sebrae faz 300 mil por ano. O número total de planos que são feitos no Brasil gira em torno de 350 mil. Né? Tem muitos contadores que fazem plano de negócio também. Esse é o número de 350 mil, que é um número insuficiente em relação à quantidade de empreendimentos que são abertos. A gente quer que esse número aumente e a gente quer preencher essa lacuna. Né? A nossa meta é chegar a 105 mil planos de negócio em 3 anos. Né? Então, assim, a gente quer melhorar esse índice do Brasil, né? e ajudar as empresas a serem mais bem-sucedidas. A nossa recompensa ela vai surgir. Né? Aí surgem várias ideias decorrentes disso. Né? Você pode pensar, por exemplo, que no Brasil as crianças e adolescentes elas não têm cultura empreendedora. Né? Não. Aqui no Brasil nós somos treinados para sermos funcionários, arrumar emprego. Né? Isso vai ter que mudar. Então, em algum momento, Você vai ter que fazer uma versão... Vamos fazer uma versão para essa garotada, né? Ensinar essas crianças a pensarem com cabeça empreendedora. Sensacional, cara. Isso aí Escolas de negócio, por exemplo, você vê várias escolas que têm matérias de plano de negócio. Essas escolas não têm uma plataforma como o Vibes para servir de apoio para a pessoa fazer o plano. Então, hoje está todo mundo fazendo plano de negócio em Excel. Né? Quando foi que você disse que a tua esposa montou a empresa? Tem 20 anos a empresa. Então... A empresa tem 20 anos. A plataforma, a primeira versão da plataforma foi no final de 2018, ainda com o nome Viabilize. Né? Então, eu estou querendo entender o seguinte, foi o surgimento da IA, da força que ela veio, que possibilitou você fazer. Porque até então não rodou. Sem a inteligência da IA ali, você não teria conseguido... Não, sem dúvida, a IA... Ou teria aquela plataforma... que só o pessoal que conhece consegue usar. Eu acho que a IA ela trouxe uma dinâmica que nós não havíamos pensado antes, né? Aquela coisa de você conversar com a IA, né? Então, e o que acontecia antes? Você, por exemplo, mesmo que eu imputasse na plataforma todo o nosso conteúdo, a pessoa teria que pesquisar. Sim. Né? Com a IA eu consigo pegar tudo aquilo que ela inseriu na plataforma e montar perguntas inteligentes. A IA, que tem o conteúdo que nós imputamos, traz as respostas para esse usuário de uma forma que ele vai compreender. E nós colocamos uma personalidade nesse consultor que vai mostrar para o empreendedor o porquê dele, porque ele deve fazer certas coisas. Né? Então, assim, é tudo muito na ênfase do porquê. Né? Não tem o comércio pelo porquê. Então, por que você precisa fazer isso? Porque você precisa fazer aquilo, ou você não deve fazer tal coisa. Então fica mais fácil para o usuário comum compreender essas respostas, essas orientações. Né? E você testou já com gente de todo tipo? Não, tem um monte de gente usando. Né? Eu vou abrir para você fazer. Mas é claro que você vai abrir. Você não vai sair daqui. vai fazer para o café com leite. Você não vai sair daqui sem a minha chave de acesso lá. Mas é evidente que eu vou. Então, porque isso é uma baita dificuldade. Toda vez que a gente tentou sentar para montar o plano, né? Ou você tromba numa insuficiência de informações quando você vai começar a andar no chute, né? Ou então você começa a viajar. Eu noto, aí começa a viagem. Puta viagem, o cara volta pro chão, põe o pé aqui, vamos começar. E não tem uma inteligência crítica na velocidade que a IA me dá, né? Não que ela seja certa, mas é que ela me traz numa velocidade tão grande e tantas variáveis que eu bato o olho ali e falo, cara, tudo que ela me trouxe é uma merda, mas tem uma linhazinha aqui embaixo, cara, que me deu um insight, puta, a partir desse insight eu mudo tudo, né? E ela me dá essa possibilidade de você testar até a perder de vista, que era o grande lance do digital, né? Pô, você é do ramo, cara, então eu sou do tempo em que eu fazia uma arte final com pestap e cola de sapateiro. Errou, meu amigo, volta, começa do zero. Bom, fotografia, vídeo, errou, já era. Hoje em dia, cara, você vai, não tem mais filme na máquina fotográfica. Você pode bater quantas fotos quiser até acertar. E a gente então esse era o grande lance. Agora, quando a IA entra, ela leva isso aí para um nível muito mais elaborado. Não é só uma questão de eu ter recursos infinitos. Eu tenho inteligência praticamente infinita lá, né? Mudo uma virgulazinha e vejo o resultado no final. A custo quase zero. E muitas vezes você tem uma ideia de negócio que pode ser muito mais ampla do que você pensou inicialmente, né? A quantidade de serviços correlacionados que você pode oferecer, que às vezes você não está nem pensando, né? Então, assim, existem muitas possibilidades novas que a nossa IA vai ajudar o empreendedor a descobrir, né? Então, assim, o cara às vezes quer montar um negócio, aquilo está muito limitado a uma visão que ele tem,
E ele elaborando o plano, ele começa a aumentar essa visão, começa a descobrir novas possibilidades. E tem uma coisa muito interessante também, que muitas vezes as pessoas são muito apaixonadas pela ideia inicial, né? Sim. E eles vão descobrir, fazendo o plano, que aquele produto que ela achava que ia dar o dinheiro para ela, não vai dar. Já o outro produto pode dar. É como a história que eu contei da tábua de frios, né? A tábua de frios era um baita abacaxi para o dono do restaurante e ele achava inicialmente que era a galinha dos ovos de ouro dele. Né? Ele achava que o sustento dele vinha da tábua de frios. Na verdade, a tábua de frios tirava dinheiro dele. Então, assim, é importante fazer esse exercício para poder descobrir, de fato, o que vai dar certo para você. Né? Quando vocês foram montar, vocês imputaram o plano de negócio nela antes de começar? Sim, na verdade a gente já tem, né? O Vibes nasce com os 3.000 planos do Viabilize, que foram Que já feitos, tinham, né? tá. E nós também geramos planos de negócio diversos, né? Que existem muitos bancos de dados sobre planos de negócio, né? Então nós trouxemos esses planos, alguns planos muito conhecidos até, né? E imputamos na plataforma, justamente para treinar a IA, para entender sugestões, né? Para entender comportamento de mercado, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, existe uma análise na análise de mercado que é a análise do ambiente setorial, né? Então, assim, você vai entender o que no seu setor que pode influenciar o seu resultado. E você tem a análise, por exemplo, que é a chamada análise PEST, né? Que é do macroambiente, né? A política influencia seu negócio, a questões socioculturais influenciam seu negócio, o ambiente econômico influencia seu negócio. E a tua IA lá está conectada no mundo, quer dizer, ela é capaz de me raciocinar com o valor do dólar desse momento aqui. E nós fizemos... Ela vai buscar. E nós fizemos a plataforma para ela ser multilocal e multimoeda. Então, quando você abre o plano, você fala que você quer fazer o plano de negócio para reais, por exemplo. Tá. Que você pode lançar um negócio aqui para vai faturar em dólar, por exemplo, né? E nós fizemos para ela funcionar em várias localidades, né? E tem uma parte nas projeções financeiras, que são as premissas, que é onde você imputa dados como, por exemplo, inflação, imposto sobre lucro, imposto sobre vendas, né? Encargos trabalhistas, e esses cálculos eles são todos puxados no mercado e eles serão utilizados no cálculo do fluxo de caixa da DRE. Eu não mencionei para você, mas tem uma parte de projeções financeiras completa no sistema que entrega para o empreendedor a DRE projetada, o fluxo de caixa projetado e a análise do investimento, que vai dar o valor presente líquido, que é o valuation do negócio dele, obviamente projetado, né? Que é aquilo que todo empreendedor quer saber, né? São os dados que todo mundo quer saber. Sim. Se esse negócio vai dar certo ou não. Né? É só com... Eu tenho uma história... Isso é mágica, né? Eu tenho uma história boa disso. Quando eu trabalhava no Boa Praça, quando eu entrei, a empresa, numa unidade de negócio da empresa, a empresa faturava 800 e poucos mil por mês. E aí, um ano depois, estava faturando 2 milhões de reais por mês. Essa mesma unidade de negócio. Aí o CEO da empresa me chamou lá. Aí me colocou sentado e em 2 horas ele me fez tipo um MBA, assim, finanças corporativas. E ele abriu lá uma planilha e me mostrou que se a gente continuasse vendendo daquele jeito, a empresa ia quebrar. Que o máximo que a empresa suportava vender naquele momento, né, hoje ela já vende muito mais, seria 1,5 milhão por mês. Pessoal, não sei o que vocês estão fazendo, mas para. Porque não está funcionando por isso e por isso e por isso. Então, quando você coloca dados corretos na projeção, ela vai te mostrar um cenário que muitas vezes você não está preparado para vender. Eu tive um da tua terra, cara, que teve comigo aqui, ele contou essa história. Falou, cara, tinha uma empresa redondinha, a empresa vendia, sei lá, 2, 3 milhões, botamos um sócio lá, o sócio veio com umas ideias mirabolantes e conseguiu levar o faturamento para 8 e a gente praticamente quebrou, cara. Pois é. Como assim, cara? A gente praticamente quebrou. Não tinha como sustentar aquilo. Então tivemos que parar tudo, volta pro desce e começa de novo com sustentável. E muitas vezes você não enxerga isso, né? Eu tô olhando o volume de faturamento e para mim tá tudo bem. E não tá comendo a empresa pela e essa é a inteligência, cara, que explica por que 60% dos 4 milhões vão quebrar. E nós estamos falando aqui de uma coisa até sofisticada, mas lá é o básico do básico do básico, cara. O cara não tem, mal e mal sabe mexer numa conta de banco, deve ter um contador meia boca ali, então ele vem com uma ideia mirabolante maravilhosa e ele acha que a força da ideia dele vai impor, ele vai ficar rico. E aí ele descobre que, cara, tem contador, tem uma porrada de coisa para se preparar para essa ideia poder caminhar, né? E aí uma coisa que é interessante, que eu tô doidinho para experimentar aqui, tá? Porque vou usar o meu exemplo, tá? Então, eu sou um artista,
Eu sou um artista, tá? Meu negócio é fazer arte. Então, tô lá sentado, elaborando coisa, aí crio podcast, entrego uma palestra. Então, tem todo um pensamento anterior que vai produzir uma coisa artística lá. E aí você chega pra mim e fala assim, para de fazer arte e vai ver teu fluxo de caixa. E pra mim é um inferno. É um inferno, cara, porque, bicho, não é minha praia. Eu não gosto de fazer isso, cara. Toma meu tempo, cara. Eu tô louco pra criar e você tá me impedindo. Fazer a gestão do meu negócio fica muito complicado. Aí quando você aparece com uma proposta como essa, eu falo, cara, peraí, eu já tava aqui arrancando os cabelos com as reuniões que eu ia ter que fazer com o consultor para poder montar o meu plano de viabilização. E você me disse que com uma maquininha... Se eu tiver os dados na minha mão, digamos que eu tenho todos os dados que ela vai perguntar, quanto tempo eu levo para... Uma pessoa engajada, ela consegue começar o plano e terminar rapidamente. Rapidamente eu falo assim, poucas horas ela consegue terminar. Uma pessoa não realmente... é nem dias, é horas? Engajada, uma pessoa engajada Uhum. que tem assim, um nível de entendimento já com alguma profundidade, né? Uhum. Mas assim, eu não estou recomendando que ninguém faça assim, né? Sim. Rapidamente. Mas tudo depende da quantidade de informação que a pessoa tem. Se a pessoa tiver muita informação, ela vai conseguir fazer um plano. Agora, é aquilo que a gente sempre fala, né? Eu estimulo as pessoas a se aprofundarem ao máximo nas suas próprias ideias. Uhum. Então, assim, é normal que a pessoa leve alguns dias para fazer. Uma pessoa que está sem pressa, está ainda namorando a ideia de negócio, enfim, ela vai levar um pouco mais de tempo, né? Tudo depende do momento da pessoa. Uma pessoa de startup tende a fazer o plano mais rápido porque existem muitos dados disponíveis, né? Uma pessoa de um negócio, digamos, muito tradicional, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade para tentar inovar no negócio, né? Se eu tiver uma oficina mecânica, eu consigo entrar lá e fazer um plano. Essa metodologia que nós criamos, que a gente chama de metodologia Viabilize, ela já fez plano de negócio para uma fábrica de móveis que captou do BNDES 125 milhões de reais para a instalação da fábrica, ou seja, um negócio grande. Ela já fez vários planos de negócio para indústrias de porte e já fez planos de negócio de padaria, de salão de beleza para manicures, pedicures. Como é que é a apresentação desse plano? Eu posso tirar de lá um material que me permita fazer uma reunião com um venture capitalista? Exato. Como é que funciona o VIBS, né? Você entra, você vai desenvolver o seu plano ao longo de 5 etapas. Então você tem a primeira etapa é a ideia, a segunda é a análise de mercado, a terceira é a negócio, a quarta projeções financeiras e a quinta é o cockpit, que é um plano de ação de tudo que você tem que fazer para colocar o seu negócio de pé, né? Depois que você percorre todo o plano, o sistema vai fazer uma avaliação do plano para você. Mal comparando, seria como você faz aquelas pendências do imposto de renda, né? Que ele te diz o que falta você fazer. O sistema também vai fazer uma avaliação qualitativa do que você fez, né? E aí você vai poder exportar o seu plano. Ele gera um documento de Word, que é o documento do plano de negócio, e gera para você um pitch. Então, se no seu negócio fizer sentido para você ter um pitch, ele gera um pitch deck para você, que vai ter de 12 a 15 slides, dependendo das informações que você colocou. E aí depois você edita esse pitch deck, coloca imagem, deixa bonito e tal, né? Mas ele já vai deixar isso organizado para te facilitar. Para quem não é do ramo, o pitch... É esse documento que você mostra para o investidor. É a historinha que você vai contar para alguém para convencer essa pessoa a estar com você no barco, né? Eu vou te contar, vou te convencer, vem comigo. Eu sou rápido, tá? Eu tenho isso. Eu fiz um pitch. Se eu fui convincente, você veio comigo. Esse trabalho que a gente está fazendo no Sebrae, no Capital Empreendedor, a primeira etapa é justamente a evolução do pitch, né? Então, esse programa é um programa que te ensina a captar dinheiro de investidores, né? E aí você vai evoluindo o pitch. Isso é muito interessante. Você, a partir do pitch inicial, você vai descobrindo coisas que você tem que mexer no pitch para tornar aquelas informações mais claras, né? Então, assim, lá no programa você faz o pitch em 3 minutos, né? Então você tem que ter um pitch de 3 minutos, um pitch de 1 minuto, um pitch de 5 minutos. Você nunca sabe o tempo que você vai ter para falar com o investidor, né? Sim. Então o sistema vai te entregar um pitch, que é um pitch suficiente, e depois você enxuga aquilo da maneira que for conveniente para a situação que você vai encontrar. Quando é que chega no mercado? Pois é, a gente está numa fase agora, que é uma fase bem intensa de trabalho, organizando a entrada do usuário. Aquela parte que o usuário entra, tem esses 14 dias para fazer a etapa ideia e tem a parte do pagamento. Então a gente está só ajustando mesmo detalhes, poucos detalhes dessa usabilidade da entrada, para poder lançar no mercado de uma maneira mais efusiva, assim, né? Mas ele está utilizado. Mas a parte da... Você vai me dar uma chave para entrar lá e já vou. Como eu já vou te criar o usuário sem você precisar fazer nada disso, você já vai poder usar a metodologia completamente. Toda a parte que envolve a metodologia está pronta. Pô, que legal, cara. Maravilha, bicho.
Então, eu não costumo fazer isso, tá? Você viu, hoje nós fizemos aqui um programa que foi focado em cima de um produto. E eu sempre falo para os caras, eu falo, não me venho, eu não trago ninguém no Leadercast para falar de produto, eu trago para contar uma história, etc e tal. Mas, cara, quando você me mostrou a ideia, quando eu vi o bichinho ali mais ou menos, eu falei, bicho, esse negócio ele tem potencial para mudar, sabe, a cultura das pessoas, né? E pelo preço, quando você mostrou para mim o preço, eu falei, é barato demais, então ele está acessível, tem potencial para, tem que contar para todo mundo. Sim. Nem que você chega para entrar lá, eu vou falar, não gostei, né? Mas tem que contar para todo mundo, cara. Por isso que eu te trouxe aqui, meu cara. E assim, é aquilo que eu te falei, né? O objetivo, claro que a gente quer ter sucesso com o produto enquanto empresa, né? A gente quer faturar muito, quer tudo isso. Mas a gente também quer que as pessoas consigam fazer o plano. Então, assim, não é demagogia, né? A gente acredita, e isso é bom para o país, é bom para as pessoas, né? Então, então, assim, quando a gente compara, né, o Brasil com outros países que estão um pouco mais desenvolvidos que nós, a gente vê que a diferença é essa qualidade do empreendedorismo, né? Então, assim, a gente sonha com o Brasil podendo ter empreendedores mais bem-sucedidos, né? Não só os grandões, né? Mas o pequeno também, né? O cara começando. Você já está com uma lista de espera lá? Como é que é? Se eu entrar hoje no site, o que eu encontro lá? Você encontra um formulário para entrar na lista de espera. É. Já tem bastante gente na lista de espera. Tá. Mas a gente vai fazer essa lista andar rapidamente agora, né? Então, assim, já está com a casa meio arrumada para isso. Na hora que os desenvolvedores liberarem essa entrada mesmo, e a questão do pagamento, eu já vou lançar a plataforma no mercado. A gente está com a parte de marketing também toda já preparada para soltar. Legal. A gente não tem pressa, então assim, a gente também tem essas parcerias possíveis com o Sebrae, com outras instituições que a gente quer utilizar no início. Tem que soltar logo antes que venha um coreano aí e te quebre no meio. Não, aí, existem plataformas no mercado em níveis mundiais, em nível mundial, né, que são muito boas, só que no Brasil o jogo é diferente, né? Então, assim, nenhuma veio no Brasil, né? Nós tivemos uma plataforma muito bem sucedida no Brasil chamada Make Money, que você instalava no computador, né? E ela foi criada pelo Fernando Dolabella, que é o autor do Segredo de Luiza, um livro muito famoso, né? Sim. Então, a plataforma fez muito sucesso, né? E ela foi descontinuada. Não tem muito tempo que ele descontinuou a plataforma, só que ela era um software de Windows, né? Então, não é online e tal. Então, e não é inteligente, e não aprende, e não... Então, assim, quem quer... Certamente tem muita gente pensando em fazer algo assim. O Sebrae tem uma plataforma, né? Só que o nível de usabilidade que nós oferecemos é difícil replicar. Claro que em tecnologia todo mundo pode copiar o que quiser, mas assim, a gente oferece um negócio que de fato ajuda as pessoas. Enfim, acho que tem espaço para todo mundo, não quero ser o único, né? Quero perseguir ser sempre relevante, né? Não manda bala. Vamos lá então, como é que o pessoal acessa? Vamos de novo lá. Vibz. vibz.com.br. V de viagem, I, B de Brasil. E Z de... Z de zebra, tá? vibz.com.br. Tá na rede social também, @vibz. Nós aproveitamos o Instagram da Viabilize, então ficou viabilize.vibz. Está no LinkedIn também, da mesma forma. É só procurar o Vibz no LinkedIn. Se o pessoal quiser me procurar no Instagram, meu Instagram é Michel Torres, tudo junto. Eu falo basicamente sobre o Vibz atualmente. Tá. Também no LinkedIn é Michel Torres, é fácil de encontrar. E também a atuação está focada quase que 100% no Vibz. Maravilha. Vou curioso agora, vou fazer o plano, depois eu vou contar aqui o que aconteceu. E aliás, você que está me ouvindo aqui, se por acaso você se aventurar no Vibz, escreve pra gente para contar o que aconteceu lá. Eu estou curioso para saber os frutos que isso vai render, viu? Não, depois que você passar o seu feedback, a gente vai criar um cupom para toda a comunidade que acompanha você e acompanha o Café Brasil, possa fazer o plano de negócio numa condição melhor ainda. Maravilha. Grande Michel. Obrigado, bom te ver. Sucesso, cara. É sempre bom te ver.